Bom dia. Bom dia a todos. É muito interessante que sempre a gente vê a Páscoa como um momento de você comprar ovo de Páscoa. Na sua cabeça você pensa, meu Deus do céu, a lista de ovos de Páscoa que eu tenho que comprar. E assim todos os cristãos esquecem, ou às vezes não meditam sobre a realidade do que vem a ser a Páscoa. Para os judeus, a Páscoa significa a passagem. A Páscoa é um momento em que os judeus se reúnem para comer, para celebrar, para fazer uma ceia, e se reúnem para estarem recebendo com alegria um momento de passagem do anjo da morte. O que aconteceu foi que no Egito, eles não podiam sair. E depois da 10ª praga, o que aconteceu? Só aqueles que estavam com os umbrais aspergidos de sangue do cordeiro, imolados, que o anjo da destruição, o anjo da morte não entrou. Isso historicamente tinha um simbolismo de que quando você tem um cordeiro que foi sacrificado, e através desses umbrais, o anjo da destruição não entra na sua casa. Jesus é o cordeiro. Jesus é o cordeiro. O próprio Jesus participou da Páscoa porque ele era um judeu, ele era um hebreu. Ele participou. E a razão de ser pães asmos, sem fermento, é porque não dava tempo quando eles estavam saindo do Egito. Jesus participou desse momento. Mas ele, por ser um cordeiro, Jesus, por ser um cordeiro, participou de uma grande injustiça, que foi um julgamento em que ele foi declarado inocente. Não só pelos sacerdotes, mas também por Pilatos. Então, a meditação no dia de Páscoa, a visão que precisamos ter no dia de Páscoa, é especificamente sobre a morte e a ressurreição de Cristo. A comunhão, a partir dali, foi estabelecida para que nós fizéssemos a comunhão em memória dele e daquilo que ele estava fazendo por nós. Da mesma maneira que um cordeiro era sacrificado e o sangue aspergido nos umbrais das casas no Egito, Jesus deu o sangue dele, a vida dele, por nós, para que, ainda que pequemos, que o pecado não nos mate, que o destruidor nos leve. Então, quando nós passamos uma Páscoa, na sexta-feira, na Semana Santa, que é a semana inteira, quando ele entra em... Eu estou falando, os católicos comemoram. Não, eles fazem direitinho. Eles seguem a história, com exceção do ovo. 1200 mais ou menos. Porque ovo de Páscoa... Eu quero contar uma coisa para vocês. Ovo de Páscoa e coelho não tem nada a ver um com o outro. Bom, a gente já deveria deduzir isso, né?
mas por alguma razão, e no início foi uma deusa da fertilidade que segurava um ovo enquanto um coelho ficava andando em volta dela com os pés descalços. Isso foi lá atrás. E aí a Igreja Católica instituiu o ovo como sendo símbolo da vida, mas ainda não instituiu o coelho, não, foi só o ovo. Então, mas é uma razão porque o ovo significa dizer, porque é vida, é uma nova vida que está ali dentro, ressurgindo uma nova vida. Mas é importante que nós saibamos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós celebramos é a vida. Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi lá, morreu na cruz e ressuscitou. Então a Páscoa é a maior celebração, fora o nascimento de Cristo, que nós poderíamos alcançar, não? Foi aonde Jesus teve o poder da morte, a morte espiritual. Porque até então estávamos destituídos de um caminho, morte da nossa alma. Então, a Páscoa é o momento da comunhão com o Senhor. Ali você tem um entendimento que você precisa viver em memória do Senhor, fazer a comunhão com os outros, acreditando nesse relacionamento com Deus. E quanto mais você entende o movimento do que foi Jesus e o que ele fez, mais você se autoavalia e pergunta: que tipos de sacrifícios eu faço na minha vida? Qual o sacrifício que eu faço na minha vida? Já parou para pensar sobre isso? Já, Gabriel? Já parou para pensar que tipo de sacrifício você faz na sua vida hoje? Que coisas você determina para você mesmo que você vai fazer ou abster-se de fazer, em detrimento de algo que Deus mostrou para você que você deveria trabalhar? Quantas vezes você celebra a vida, o grande milagre da ressurreição de Cristo na sua vida? Em quantos momentos você consegue fazer a verdadeira comunhão, repartindo o pão e o vinho, como um simbolismo de nós estarmos juntos? Seja no seu casamento, seja com seus amigos, seja com a sua família. Qual o preço de sacrifício que você coloca no altar para ter essa unidade na sua família? Porque pessoas acham que ter paz e unidade não requer sacrifício. Você realmente acha que não requer sacrifício? Sabe quando tem famílias que são assim, né? Um é sentimental demais, outro é mais sentimental do que o outro. Aí em reunião de família é só guerra. Um fala uma coisa, o outro fica arrasado, aí fica magoado, aquilo fica magoado, anos. Quem conhece pessoas assim? Ah, tá bom. Então, aí você está lá, e você está ali no meio da celebração da comunhão. Está lá você, o pão, o vinho, a visão da comunhão, e o que eu estou fazendo aqui? E aí você para pensar que Jesus fez o sacrifício da própria vida dele. Por isso, para que esses pecados que temos na nossa alma não sejam tão pesados a ponto de nos tirar a vida e a abundância. E o cordeiro lá atrás, quando a gente vê na passagem que o cordeiro, ele era para as famílias. As famílias sacrificavam um cordeiro
e comiam aquele cordeiro e colocavam o sangue sobre os ombrais. Então Deus assegurava as famílias. E no Egito, eles não queriam que você levasse os seus filhos. Ó, você sai, mas deixa os filhos. É a mesma coisa dizer assim, não sai. Quem vai deixar os filhos? Então Deus, Ele não queria dar metade de uma bênção. Deus queria dar a bênção inteira. Mas às vezes a nossa própria vontade é resistente à vontade de Deus. Porque nós não queremos fazer sacrifícios. Fazer sacrifício significa dizer você abrir mão das coisas que momentaneamente você pensa, em detrimento de uma unidade na sua mente, na mente daquela pessoa. Porque você pode ver que divergências que eventualmente você tenha não são nada comparado a coisas importantes na sua vida. O que é importante? Não é ter paz? E para estabelecer essa paz, o que você faz? Eu quero ensinar para os meus familiares como é que as coisas têm que ser feitas. Ou faz do meu jeito, ou não se faz nada. Não é essa comunhão. Não é essa comunhão que Jesus quer na sua vida. Jesus quer uma comunhão em que você passa a ser o exemplo na sua própria casa de ficar em silêncio quando você é magoado. De simplesmente entender que talvez aquela pessoa nem tenha consciência do quanto ela te magoa quando ela fala aquilo. E é com essa autoridade no espírito, e é com essa visão espiritual, que eu quero me reportar à passagem que Jesus teve dos 3 dias e que Ele ressuscitou. Porque às vezes, após a nossa morte momentânea do nosso ego, nós conseguimos entender por que a gente ressuscita sempre. Porque estar em Cristo, a gente tem sempre vida. Porque momentaneamente passar por momentos de prova significa dizer você entregar esse momento de prova nas mãos de Deus e ressuscitar depois. É fácil você pensar, não, Jesus morreu na cruz por mim. É um fato, é verdade. Mas que tipo de cruz hoje você está disposto a levar para ter paz na sua família? E eu digo a sua família porque eu acho que um dos maiores lugares de treinamento na vida de um cristão é na família dele. Não conheço outro lugar, nem no trabalho. No trabalho você vai lá, a pressão não é tão grande quanto na sua família, porque as pessoas te conhecem. Muitas vezes as pessoas te conhecem e nem te honram. Você conhece algum profeta que tenha honra na sua própria família? Não tem. Você quer, às vezes, você ter uma pessoa boa na sua família. Você quer ser uma pessoa boa na sua família, mas não consegue. Você está tão preso ao que as pessoas pensam de você, que você não consegue mudar isso. Mas por que as pessoas não podem me ver de maneira diferente? Porque se você é de maneira diferente, e se agir de maneira diferente, você não vai se importar com o que as pessoas vão pensar de você. Você vai continuar fazendo uma coisa diferente. Ainda que não tenha aceitação, você vai continuar agindo da maneira que Deus quer que você haja. E qual é a maneira que Deus quer que você haja? Da maneira antiga? Quando você não tinha Jesus, você fazia o que você queria. Não é verdade? Hoje você tem a liberdade em Cristo. Continua fazendo o que você quer. Porém,
com delimitação. Porque a delimitação são os limites que você coloca a você mesmo. Delimitar-se é colocar limites a você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem delimitação? Você delimita-se? Pergunta o pessoal aí da Alemanha, Maristela, pergunta para você mesma se eu me delimito. E essa resposta da passagem é o que você deveria estar buscando dentro da visão de Deus na sua vida. Quanto mais você entender isso, mais você vai fazer uma conexão muito simples do que é a Páscoa. Para os judeus, a passagem. Para nós também, a passagem da morte de Cristo para uma vida eterna. Mas será que é só isso? Será que é só Jesus na cruz morreu e ressuscitou? Ou depois que ele ressuscitou, ele saiu pregando, continuando a falar com os seus discípulos? Depois que ele venceu a morte, e depois que a gente vence a morte, e a gente vai vencer a morte muitas vezes, porque sobre ela temos autoridade. Se você recebe Jesus no seu coração, permite que Jesus entre na tua vida de uma maneira verdadeira, você não tem como morrer mais espiritualmente. Mas às vezes tem gente que dorme. Já viu gente que dorme? Quem já viu gente dormir no espírito? Morrer não pode, mas dormir dá uma preguiça. Pergunta a pessoa, você está com preguiça? Não, pergunta para ela isso, para ela. Dani Cotoca, isso. Está com preguiça? É que você não gosta de acordar muito cedo. Aí, não, eu estou com preguiça. Não, agora eu tenho vida eterna. Nem botox, nada, tenho vida eterna. Estou assim, mas eu não consigo lidar. Eu preciso dormir. Deixa eu me esconder. Deixa eu fingir que eu não sei. Deixa eu fingir que eu não sei. Porque se eu de alguma maneira mostrar que eu sei, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Então a morte, Jesus me livrou. Mas e da dormência? E da dormência quem te livra? Porque você pode ser uma pessoa que tem comunhão com o Senhor uma vez por mês, vindo à igreja. Ou você pode ser uma pessoa que tem comunhão com o Senhor todos os dias, do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas quando você não tem paz, quando você não tem paz no seu coração, quando você não deixa Jesus dominar a sua vida, sabe o que acontece? Às vezes você tem um namorado, já viu aquela pessoa que tem um namorado, está sempre brigando? Já viu como é que é? A vida daquela, não sabe, né? A vida daquela pessoa, ela acorda e dorme só brigando. Vira uma novela mexicana, já viu? Se não fosse a briga de casais, o que seria uma novela mexicana? Eu nunca assisti, mas eu sei que é meio forte, né? Porque eu já já morei no México, então eu sei como é que são as pessoas mexicanas. Então, são emocionais. E você? E de tal modo que a pessoa se acostuma a brigar o tempo todo. A vida daquela pessoa é uma questão de território. Pegou o meu, pegou o seu, agora peguei o seu, agora peguei o meu. Às vezes na sua família você está sempre brigando. Não só no relacionamento. Tem pastoreio de determinadas pessoas que eu falo, ih, meu Deus do céu. Brigou de novo. Ou então a pessoa fala, ai, pastora Virgínia, eu vou terminar com ele. Eu falei,
Eu acho que eu já ouvi isso umas 46 vezes só esse ano. Aí eu sempre faço aquela pergunta assim: orou? Você orou para fazer isso? Você está orando para fazer isso? Porque dormir e fingir. Você já viu como é que você dorme? Quem já dormiu aqui? Acorda a pessoa que está do seu lado. Cutuca mesmo, pergunta assim: está dormindo ou está acordado? Está dormindo ou está acordado? Hã? Está dormindo ou está acordado? Porque olha só, você pode ficar. Eu fico pensando, para quem será esse bombom aqui? Você pode ficar brincando e perguntando assim: será que eu vou conseguir acordar? Será que eu vou conseguir acordar? Mas então, se Jesus morreu na cruz para libertar você de todo o seu pecado e para fazer você ter vida e vida em abundância, eu pergunto: o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com a sua atitude de estar dormindo? Por que você tem que deixar a falta de paz dominar a sua vida? Por que você tem que deixar a falta de visão e de semear Deus na vida de outras pessoas contaminar a você para você ficar dormindo? Pois se essa é a nossa missão, o que você está fazendo dormindo? E é interessante porque a gente nunca acha que a gente está dormindo. Já viu? Olha para a cara da pessoa que está do rosto, que está do seu lado. Você acha que essa pessoa dorme? Olha, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que tem tanto tempo no Senhor. Olha só, essa pessoa não dorme. A pessoa dorme. Dorme? Dorme. Tá, e como é que você sabe que você dorme? As coisas estão acontecendo no mundo espiritual e você não está percebendo. A vida está sendo gerada no mundo espiritual e você não está nem vendo. Talvez porque você esteja tão preocupado em brigar, ou manter o seu orgulho ou o seu ego, ou as coisas que você pensa, que você não consegue enxergar o amor de Deus sobre aquela pessoa. Então a Páscoa é um bom momento para você refletir sobre isso. Não só refletir sobre a grande vida que Jesus nos deu, mas uma vida em abundância. Nós precisamos sair de Êxodos e entrarmos no Novo Testamento. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 15, 20. Nossa, não falei, deixa de falar tantos versículos. Só misericórdia. Pega um negocinho, Dani, por favor. Lucas 22, 15. Jesus disse, 22, dois patinhos na lagoa, 15. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim.
Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai, a mão do que me trai. No mesmo momento em que Jesus estava declarando o que ia acontecer com ele, e a comunhão e a paz que ia acontecer com ele, ele também declarou que o mal que aqueles que iriam traí-lo iriam fazer naquele momento. E se o mal acontecer na sua vida? Então você não tem mais comunhão com o Senhor. E se aquilo que você não queria que acontecesse, acontece, você não... Eu quero chamar toda a igreja para essa reflexão sobre essa passagem do sangue que aspergiu nos umbrais, mas a passagem que Jesus Cristo quis instaurar é que o reino de Deus deveria vir sobre a tua vida. Que você deveria viver o reino de Deus. Que você deveria viver isso agora. E não fingir que está acordado. Fingir que não sente dor. Fingir que você não vai ser traído. Você precisa se preparar do Senhor. Porque ainda que as pessoas decidam fazer o que elas quiserem fazer da vida delas, isso não deveria afetar a sua paz, o seu comprometimento com o Senhor. Não deposite na mão de outras pessoas o seu destino. Amém? Entendemos isso? Então eu queria, antes da comunhão, entregar para vocês uma mensagem da Páscoa. Mas também não pode comer bombom agora não. Isso não é a mensagem da Páscoa. O bombom é só para dizer que a gente ama muito vocês. E o simbolismo dessa mensagem é para que vocês possam levar essa mensagem para a casa de vocês, sabendo a razão pela qual nós acreditamos na Páscoa. Não pelo ovo, nem pelo bombom, mas para celebrar essa passagem na sua vida e na nossa. Amém? Depois do ofertório, então, eu quero fazer uma oração e também quero fazer a nossa comunhão através de uma família que eu vou trazer aqui. Família muito bonitinha, que possa expressar esse amor com o Senhor. Está aqui representando também a Riete e Jennifer, que foram hoje de novo no asilo, a meu pedido para cuidar do cabelo dos... Bom dia. Bom, queria confessar primeiro que eu passei alguns dias esperando que alguém me ligasse, que falasse assim: não, Beth, a gente nem se tocou, é Páscoa, quem vai fazer a comunhão vai ser a pastora Virgínia, não precisa se preocupar não. Não por medo, porque acho que a gente já está há alguns anos aí acostumada a fazer isso, mas por não me sentir
digna de fazer a comunhão no dia da Páscoa. Eu pensei, nossa, mas porque eu acho que as pessoas não se tocaram que cai na Páscoa. Não sou eu que tenho que fazer isso. Eu acho que quando a gente está um pouco distante do Senhor, a gente acha que o Senhor não nos ama mais e que a gente não é digno mesmo do amor dele, né, do sacrifício que ele fez por nós. O sacrifício dele é uma coisa que me emociona muito. A Páscoa é uma coisa que me emociona muito. Eu separei um versículo, pedi para o Eider colocar, que é o Isaías 53, eu falei 4, mas é do 5 ao 7. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Esse sacrifício que o Senhor passou por nós, né, pelo perdão dos nossos pecados, para nos livrar, é uma coisa que me emociona, e por isso eu não me sentia digna, porque eu ficava, meu Deus, mas como é que eu vou fazer a comunhão no dia da Páscoa? Eu não mereço isso, e eu estou tão distante do Senhor, eu tenho que restabelecer meu relacionamento com Ele. Eu acho que, como a Virgínia falou agora, a gente sempre arruma uma justificativa, né? A minha justificativa durante alguns meses aí foi o Gabriel. Não, o Gabriel não me deixa, não me dá tempo, não me deixa nada. Só que eu acho que justamente pela família e pelo Gabriel, essa comunhão tem que ser feita todos os dias, né? E eu não quero mais me esquecer disso. E eu queria compartilhar isso aqui com vocês, como é importante a comunhão diária com o Senhor. Acho que a gente vai fazer hoje simboliza o que ele fez com os discípulos dele, mas a gente tem que todos os dias fazer essa comunhão, todos os dias relembrar isso e reafirmar o nosso relacionamento com o Senhor, todos os dias, para que ele não fique morno, porque a pior coisa é uma coisa morna, como a Virgínia falou. Ela pode estar fria ou estar quente, mas morno você não sabe aonde você está, né? Morno é uma coisa que não tem graça. Então eu queria reforçar aqui a minha comunhão com o Senhor e convidar vocês a fazer isso também. Todos podemos passar aqui e pegar o vinho e o pão. Por favor, venham pegar. A Ed faz muita falta, né? Amém, Senhor. Jesus, queria orar por esse pão, Senhor. Queria orar por esse pão que simboliza o teu corpo, Jesus, que passou por todos os sacrifícios por nós, Jesus. Por favor, Senhor, através dele, curar todas as nossas enfermidades, Senhor. Todas as nossas doenças físicas, Jesus. Por favor, Senhor, cura essa igreja, Jesus. Por favor, Senhor. Queria orar também por esse vinho, Senhor, que é o teu sangue, que o Senhor derramou pela cura dos nossos pecados, Senhor.
Por favor, Jesus, nos livra, Senhor, de qualquer coisa que nos distancie de você, Jesus. Nos lava, Senhor, nos lava com teu sangue, Jesus. Comamos e bebamos. Uma salva de palmas pela comunhão dessa família. Deus abençoe vocês, Cris e Beth. E eu queria, antes de nós nos abraçarmos e desejar feliz Páscoa um para os outros, eu queria lembrar a todos vocês que nós teremos um almoço. Não hoje. No domingo que vem, né? Domingo que vem? Domingo que vem nós vamos ter um almoço. E aí a gente vai vender os convites antes, porque a Cris fala assim, meu Deus, diga-me quantas pessoas vão vir. E eu me comprometi com ela, da gente poder realmente vender os convites antes. Então o valor é quanto? É R$15, não é isso? Muito caro. Muito caro, talvez você não vai deixar de ir para o seu restaurante por causa disso. Mas é porque a Cris doa o almoço para a igreja, e nós conseguimos arrecadar fundos para a igreja. Então, como vocês sabem, a nossa obra, por enquanto, só nessa escada e no telhado, está 16 mil. É porque nessa igreja, primeiro a gente faz a obra, depois a gente faz a campanha, o contrário, né? A gente é tão bom nisso, que a gente primeiro faz a obra, se endivida todo, depois faz a campanha. Então, a nossa campanha vai ser realmente para a gente levantar os fundos que nós já pagamos para a obra da igreja, tá? Deus abençoe vocês. Até terça-feira e domingo. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam de abraçar, dar um grande abraço e desejar uma feliz Páscoa na sua família.